Lucas 7, de 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia! Podem sentar, queridos. Queridos, esse episódio acontece no dia seguinte, após Jesus ter curado o servo do centurião. Eu creio que vocês lembram disso, o servo do centurião de Cafarnaum. Aqui nós podemos identificar dois grupos. O grupo que acompanhava Jesus e o grupo que acompanhava a viúva. O grupo da vida e o grupo da morte. Vemos aqui dois filhos únicos. Jesus, unigênito do Pai, destinado a morrer. E o filho único da viúva, morto, destinado a viver. E em um determinado momento, na história dessa multidão, na história dessas duas pessoas, né, da viúva, do rapaz, na história de Jesus, dos seus discípulos, em um determinado momento desta história, eles se encontram. A multidão da vida com a multidão da morte. Eles se encontram e tudo muda. E é sobre isso que nós vamos estar falando neste momento, que nós vamos estar compartilhando sobre a multidão da morte e sobre a multidão da vida. No versículo 13, diz o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Não chores. Queridos, nós podemos ver aqui o Senhor Jesus enxergando no meio de uma multidão a dor de uma mulher. No meio, na realidade, de duas multidões e de uma multidão onde havia sofrimento, onde havia choro, ele identifica a dor de uma mulher. E eu quero dizer algo para você. No meio dos seus conflitos, no meio das suas aflições, você pode estar no meio da multidão, mas Jesus olha para você e ele te vê.